Amém. Se for para Jesus, pode ser maior, viu, gente? Mais forte, né? Deus é bom, né? Glória a Deus. Amados, assim, é uma bênção estar aqui, né? A gente poder falar do Senhor e principalmente aquilo que Deus coloca no coração da gente, né? Eu fico observando os testemunhos, fico observando o que está sendo falado, e eu percebo assim o Espírito Santo conduzindo, sabe? Então eu louvo a Deus por isso. E quando a gente percebe isso, a gente sente assim aquele conforto no coração, já começa dali, né? Assim, a gente sentindo a presença do Espírito Santo. E o que foi falado aqui, amados, né? No início, pelos testemunhos e tudo, a gente vê um extremo no espiritual aí, né? Tem pessoas que elas potencializam tudo, né? Você espiritualiza tudo, né? Outras, não sei o quê, né? Para mim não é isso, não é aquilo. Irmão, você tem que ser aquilo que você vive com Deus. É Deus na sua vida. Deus leva a umas experiências mais profundas, outros não. E talvez tem pessoas que querem ficar no raso mesmo, então fique no raso, né? Fique à vontade. Mas quando eu me converti, eu busquei a Deus assim, eu quero ver o poder de Deus. Eu falei para Deus, eu quero ver o poder do Senhor. Se o Senhor existe, eu falei desse jeito, irmão, porque eu não conhecia nada, né? Era um católico de nome, né? Talvez ia na igreja muitas vezes só para dizer que eu tinha uma religião, e se me chamasse para macumba também eu ia, porque eu não sabia o que era isso. Então não tinha noção nenhuma. E é por isso que é importante a gente entender esse tipo de coisa, queridos. Não estou dizendo que cada um faz o que quer, não é? Eu não estou falando de crítica aqui, não. É o que é e o que eu vivia. E eu estou sendo sincero. E sempre fui diante das coisas. Mas eu falei para Deus um dia que o dia que eu fosse servir a Deus, ia servir de fato, né? Ia servir a Deus de fato. E foi assim que aconteceu. Me entreguei assim para a obra de Deus, eu, minha esposa, graças a Deus, né? A nossa família, a gente se entregou para Deus mesmo, irmãos. E é por isso que Deus, Ele honra. Por quê? Porque você vai desejando, tem que desejar. Se você quer se aprofundar com Deus, você tem que desejar. Eu sempre falo isso, porque se não tiver no desejo do coração, quantas pessoas você vê crescendo, nascendo, morrendo e a vida é a mesma? Não mudou nada, nunca mudou. E quantas pessoas vocês veem também que, poxa, aquela pessoa se destacou de uma forma, de outra, outros vão além, né, com relação às coisas de Deus, outros Deus cura, na hora usa com dons para curar, para fazer. Se não for a vontade do coração também, se você nos colocar à disposição, como é que Deus vai te usar? Eu penso assim, eu vivo assim, né? Então, a gente tem que se colocar diante de Deus, abrindo o nosso coração, né? Então você vai ter o tanto, na minha visão, tá? Você vai ter o tanto que você busca, ou o tanto que você quer buscar. Para buscar Deus não tem limites, irmão. Por isso que a gente vê certos testemunhos, tem gente que duvida. Eu creio em tudo que foi dito aqui, porque eu já passei por situações, se eu falar aqui, talvez vocês vão falar assim, meu Deus do céu, se isso é verdade, eu estou aquém, né, do reino mesmo. Então a gente, graças a Deus por isso, sabe por que Deus permite? Para que você tenha experiências. Como é que você vai conduzir alguém? Como é que você vai conduzir uma igreja? Como é que você vai ensinar uma igreja se você não tem experiência de vida com Deus? Se você não está vivendo aquilo que você está falando? Como é que você vai viver isso, irmãos? Então estou chamando a atenção para que vocês entendam que isso é muito importante. O que arde no seu coração com relação às coisas de Deus? Você quer buscar? E quando você busca de coração, você pode ter certeza que Deus vai te anunciar coisas grandes e ocultas e profundas. Pode ter certeza disso. Amém? Embora a palavra que eu vou dar não é essa, não. Mas a gente sente a unção do Senhor e eu creio que quando Deus movimenta, você tem que falar, porque a gente precisa amadurecer, né? Ser amadurecidos no andar com Deus, porque senão você vai escandalizar tudo. Tudo vai ser escândalo para você. Por quê? Porque você não tem entendimento. Você não tem noção do que está sendo feito, né? Amém? Bom, o título da mensagem hoje, que Deus colocou no meu coração, e eu vou dizer para vocês que eu amo falar disso, até porque eu fui tratado nisso, e continuo sendo tratado por Deus. E alguns já ouviram, né? Porque eu já preguei aqui sobre, mas eu vejo que
estou trazendo mais uma vez para que, e talvez de outra forma, que eu não fico buscando aquilo que aquilo que vai falando no meu coração, eu vou fazendo, né? E eu procurei aqui coisas bem, para falar para vocês de coisas assim, bem, para ficar bem entendido, porque eu quero que os irmãos saiam daqui, pelo menos discernindo o que eu estou colocando aqui agora, que tem a ver com as suas escolhas, que tem a ver com que você, né, com a sua vida futura, com o seu futuro, tem tudo a ver, né? Porque quem vai decidir nesse ponto aí o seu futuro vai ser você mesmo, com relação ao que eu já falei aqui, no sentido de desejar. Eu quero ver a glória de Deus. Se você falar, eu quero ver a glória de Deus, você vai ver a glória de Deus, porque isso é fé, né? Tá bom? É dentro disso. Trata-se de escolha, né? Trata-se também de vigilância, porque nós precisamos ser vigilantes, né? E o título através do título, você guarda o título, porque daqui para frente eu vou falar disso, e nós vamos fazer um paralelo aí entre uma situação e outra, para que você entenda o que está sendo colocado aqui, amém, amados? Vamos ver se eu vou conseguir transmitir o recado no qual Deus trabalhou com a minha vida, né, na prática, e eu estou ainda vivendo isso até hoje, para a glória do Senhor, né? O título é o seguinte: o orgulho nos afasta de Deus, a humildade nos aproxima. Ficou claro? Vou ler de novo, para não ficar disperso. O orgulho nos afasta de Deus, a humildade nos aproxima. Mas por quê, irmãos? Porque nosso Deus é humilde, simples, mas Ele também é soberano. Ele é soberano, e ninguém se coloca acima de Deus, nem se iguala a Ele, claro. Mas as pessoas não entendem muito bem isso. Nós temos que temer a Deus, tem que haver temor no coração da gente por Deus, porque Deus é Deus, irmãos. Ele está muito além daquilo que a gente possa imaginar. Ele é Deus, Ele é soberano, e eu louvo a Deus por isso. Se não fosse assim, eu não estaria na posição hoje, né, com o Senhor. Por isso que o Senhor faz questão de mostrar, se revelar ao nosso coração, no nosso interior, para nos ensinar, porque se Ele também está nos ensinando, é porque pessoas vão depender de você amanhã ou depois, pode ter certeza disso. Ele não faz coisas só para mim, né? Não, Ele faz, tudo que Deus faz é com propósito. O texto base está lá em Provérbios 16, 18, nós vamos ler bem a Bíblia aqui, porque é bom eu ler para os versículos ficarem no coração dos irmãos e no meu também. Provérbios 16, 18 diz assim, olha: a soberba, nessa versão, tá? A soberba precede a ruína. Guarde isso. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Ficou claro? Vou ler mais alguns versículos aqui, de outros livros. Isaías 2 diz assim, verso 11: os olhos altivos, preste atenção, do homem serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada. Varão, homem, né? Ou homens. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Guarde isso, irmãos, anote aí também. Jeremias 9, olha o que o Senhor fala, verso 23. Assim diz o Senhor: olha, não se glorie o sábio na sua sabedoria, ou na sua soberba aí, né? Se ensoberbecer, né, com isso, porque é sábio. Nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Em tudo isso aqui, irmãos, há soberba. No verso 24, né? 9, 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24. Mas o que se gloriar, ele fala assim, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo
e justiça na terra. Ele é soberano. Preste atenção, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Por que nós exaltamos tanto ao Senhor, irmãos? Eu estou falando da pessoa de Jesus, que é Deus, tá? Por quê? Porque o nome de Cristo ele é resistido até em Israel. Preste atenção nisso, irmãos. E será por quê? Aprove a Deus colocar a sua glória no Filho. E muitos se confundem porque não conhecem e buscam a hierarquia terrena para colocar a mãe em primeiro lugar. Ela tem valor, ela é bem-aventurada, ela é mãe de Deus na terra, mãe de Cristo, mas a glória está no Filho. Tem que ser dito e tem que ser entendido, porque você não vai encontrar a Deus se for por meio da mãe. A Bíblia é bem clara a dizer que você só vai encontrar Deus por intermédio de Cristo. Pode estudar a Bíblia toda, se você mostrar diferente disso, eu desconverto. É sério isso, irmãos, para aqueles que são soberbos. A glória está no Filho. Nós estamos aqui por causa da glória de Cristo. Foi Cristo que deu a sua vida pelo ser humano, amados. Foi Cristo que morreu na cruz. Está bem claro isso. E isso não quer dizer que a gente está desfazendo, não. Da mãe não, ela tem o seu valor, claro. Até a nossa mãe terrena também tem o seu valor, e muito, não é? Mas Cristo está em primeiro lugar. Quem não aceitar isso, irmãos, não vai pôr o pé no reino de Deus. A palavra é bem clara. Romanos 12:3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém. Porque o homem bate no peito e fala, eu. É o eu que vai destruir a pessoa, irmãos, porque é soberba. Mas que pense de si, olha o que ela diz, que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por isso, irmãos, que toda glória a gente dá a Deus. Você pode ter 10 formações, ser doutorado em muitas delas, mas mesmo assim, o homem é nada diante de Deus. E não pode se julgar melhor do que o ser humano em si, não é? Deus é tão sábio, é que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, não é assim? E esses 2 mandamentos resumem toda a lei. Os irmãos estão entendendo, amados? Então isso tem que levar a gente a pensar, né? A refletir. Então, o orgulho é uma armadilha perigosa, irmãos, perigosa, que nos distancia de Deus e nos conduz à destruição. Preste atenção nisso. Enquanto eu estou falando aqui, eu tenho certeza que você está se lembrando de situações que talvez você já tenha vivido, e você percebeu que orgulhosos que se colocaram diante de você, caíram por causa do orgulho. Não vão durar muito, não. Porque Deus, ele resiste, foi dito aqui no princípio, Deus, ele resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Tem muitos versículos que falam da soberba, irmãos, na Bíblia, da humildade também, e eu gosto de ler, por quê? Porque isso tem que ficar no seu coração, como tem que ficar no meu coração e daqueles que estão ouvindo a palavra. Vamos lá para a palavra de novo, Tiago 4:6, diz assim, todavia, dá maior graça, olha, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Verso 5.
Ele diz: semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos. Porque quando a gente é jovem, a gente é soberbo, a gente acha que pode tudo. Eu com 16 anos, eu desafiava pessoas. Se me mandar para qualquer lugar do mundo, eu me viro, eu sou bom nisso, para mim não tem dificuldade. Eu passei por isso, irmão. Olha o tamanho da soberba. Só que Deus foi me abatendo, sabe? Foi permitindo situações e foi me abatendo, e isso foi me entristecendo. Por quê? Porque eu não tinha entendimento. E é por isso que a Bíblia fala. Mas tem uma coisa, a partir daí, eu entendi uma coisa, que eu gostava de conversar com as pessoas de idade. Eu não gostava de conversar com pessoas, muitas vezes, que tinham a mesma idade que eu. Por quê? Porque quando eu conversava com essas pessoas, eu aprendia. Por incrível que pareça, né, essa sabedoria vem da parte de Deus, né? É o que a Bíblia diz aqui. Porque os jovens hoje não respeitam as pessoas de idade. Elas não respeitam a experiência na vida das pessoas que já viveram, dessas pessoas que já viveram, já passaram por muita dificuldade, já aprenderam com a luta do mundo, né? A minha mãe tinha um ditado que ela dizia assim, do mundo aí, né? Que dizia assim, que o mundo não é mãe, não mais bate. Você não quer ouvir de mim, você vai ouvir do mundo. Eu não tive pai, né? Morreu com 3 meses de idade. Eu apanhei, foi muito, irmãos, né? Por quê? Porque eu nasci na soberba, eu nasci solto, não tinha limite nesse sentido. Eu não estou dizendo que a minha mãe não me criou bem não, tá, irmãos? Porque em termos de honestidade, eu não precisava ser evangélico para ser honesto, não, e para ter palavra, não, porque isso é de berço. Eu tenho certeza aqui que muitas pessoas aqui foram bem criadas, porque hoje em dia a gente estranha as criações de hoje. As pessoas não têm palavra. As pessoas, a Bíblia diz que o que passar disso é maligno. Sim, sim, não, não. Se você faz, se você fala, eu vou fazer, né? Não é para inventar, não, é para fazer, mesmo que isso custe um dano seu, seja para um dano seu. Poxa, eu prometi, agora eu vou ter que cumprir, mesmo que seja assim. Mas se você falou que é sim, você tem que fazer. E depois também, se você fala que é sim, se converteu, e depois fala que é sim, e diante de Deus você inventou uma mentira, então você já mentiu. E a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Pode ser uma mentira pequenininha, grandona, não interessa, não entrarão no reino de Deus. Eu que estou sendo radical? Não, a palavra que ensina assim. E se eu quero servir a Deus, eu tenho que me encaixar no que a palavra diz, porque senão jamais eu vou mudar, né? É importante, porque hoje em dia tem pessoas que procuram igrejas que se adaptem a elas. Ah, porque recebeu um não aqui, porque foi corrigido ali, tudo, magoei, vou-me embora. Amém. Só que você não vai, você vai encontrar Deus em outra igreja também. Você vai ser resistido lá também. Não é a igreja em si, irmãos, é o nosso coração. Principalmente quando a gente acha uma igreja que zela pela palavra. Glória a Deus por isso. E talvez seja por isso que o mundo está tão perdido aí, porque as pessoas não veem mais dessa forma, né? Por quê? Porque tirou os marcos que são importantes na vida. Aí ele fala aqui, dando continuidade aqui, né, do 5, ele fala assim: e cingi-vos ou vestivos, né, de todo, e cingi-vos todos de humildade, uns para com os outros, tá, irmão? Não é só para com Deus, não, é para com os outros. Porque Deus resiste aos soberbos, de novo, mas dá graça aos humildes. Palavra de Deus, irmãos. Eu fui muito tratado nisso, é por isso que eu sei o que eu estou falando, irmãos. E olha que quando eu me levanto, querendo, o velho homem aqui, a velha natureza quer se levantar, Deus, ó, abate logo, eu já vou lá para o chão. Glória a Deus por isso. Amém, amados? Mas a gente vai entender mais aqui, né? Então, por outro lado, a humildade nos coloca na posição de dependência de Deus, né? Permitindo-nos viver em sua graça e poder. Porque se eu sou altivo, eu não vou ouvir minha mãe, nem meu pai, nem autoridade nenhuma na minha vida. Como é que eu vou ouvir a Deus? Jamais, jamais.
E não vou reconhecer as autoridades também, porque Deus diz que tem que dar honra a quem tem honra. Já estou desobedecendo a palavra também. Posso ser o bambambam da Bíblia, mas se eu, né, vier a agir dessa forma, irmãos, a minha vida não vai muito para frente. Eu vou estar ali meio patinando. Por quê? Porque eu estou em desobediência nas coisas mais simples para mim, né? Preste atenção. Então nós não devemos deixar escapar nenhuma Bíblia do que a Bíblia, nenhuma vírgula, né, do que a Bíblia ensina. Então vamos, a partir de agora, diante dos estudos aqui, nós vamos fazer um contraste, né, entre o orgulhoso e o humilde, dentro da palavra de Deus, irmãos, para que todo mundo entenda e guarde isso no seu coração. Nós somos abençoados, querido, pela misericórdia de Deus. Deus, Ele dá sabedoria pela sua misericórdia. E eu acredito, e vou falar aqui sobre isso, que até a humildade, irmãos, quem usa da humildade, quando a gente percebe humildade nas pessoas, a gente vê uma característica de Deus na vida dessas pessoas. Pode ter certeza disso. Quando eu me converti não, quando eu estava no processo de conversão, quem nos levou a Cristo foi minha cunhada, que está aqui hoje, presente. Ela morava ali nas QNC, né? E tinha atrás, ela alugava lá um barraco. E ela alugou o barraco para umas pessoas crentes mesmo. E é daqueles crentes que ora mesmo, que Deus revela e que mostra. E a gente visitando um dia lá, né? Eu sentei na casa dela e lá por ser barraco, né, lá no fundo tudo, a gente começava a escutar as coisas daqui, e eu ouvi elas orando lá, né, a pessoa orando lá, até esqueci o nome da menina lá, que buscava a Deus, da mãe lá, da família, e eles orando lá, e eles falavam, assim, tinha profecia ali, e a gente via, eu falava assim, engraçado, mas essas pessoas estão falando como se Deus estivesse falando através delas. Aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, mas interessante isso, eu não sabia disso. Eu não sabia que hoje em dia existia profetas que Deus usava, irmãos. Eu não estou falando aqui que você tem que filtrar tudo, claro, né? Depois você vai aprendendo e tudo, você vai filtrando as coisas, né? Você vai sabendo, não estou desqualificando nenhum profeta não, mas a gente sabe que hoje tem muita profetada, e a gente vai aprendendo que a gente não deve estar correndo atrás de profetas. Quando Deus quer falar contigo, Ele manda na sua casa, Ele fala através da Bíblia, né? Ele fala no meio da rua, como já aconteceu com a minha esposa, né? Ele faz como Ele quer, mas a gente não tem que estar dependente disso. Mas aquilo naquele momento me chamou a atenção, e eu virei e falei assim, aí eu percebi que as palavras daquela pessoa que estava sendo usada por Deus ali, que carinho, que aquelas palavras eram proferidas para aquela pessoa que estava ali, ouvindo, e ela chorava, e eu pensava assim, meu Deus, mas realmente, eu fui muito tocado com aquilo ali, né? E entendendo que Deus estava falando através de um profeta, e que aquele profeta estava passando a palavra para aquela pessoa, e aquela pessoa estava recebendo, como eu estava sentado lá recebendo também, só que eu fazia de conta que não estava ouvindo nada, que não sei o quê, porque eu estava ainda, né, e tudo, e eu pensei no meu coração assim, será que um dia, Deus, né, sendo Deus, vai falar assim comigo, em alguma situação? E aí começou no meu coração a haver um desejo, irmãos. É por isso que eu estou te falando desde o princípio de desejo. Se não tiver desejo pelas coisas de Deus, é difícil. Mas Deus é tão bom que me colocou em um lugar onde as pessoas eram sinceras com Deus, que aquela profeta que estava sendo usada ali, ela estava com a vida dela no altar e falando de Deus, sendo um canal de Deus para aquela vida. Só pode ser de Deus. Como eu era do mundo e percebi isso, ainda eu era do mundo e percebi esse tipo de coisa, eu fiquei calado, nem eu comentei com ela, né? Porque eu tinha um coração muito duro e não queria que ela soubesse que eu estava dobrando, né? Vocês estão entendendo? Por causa do orgulho. Eu tenho que ser sincero com vocês, irmãos, e eu louvo a Deus por isso, porque se eu não passasse por isso, como é que eu ia poder passar isso para vocês, ensinar para vocês, ou para alguns talvez, ou para dois, não sei. Deus está falando e Ele vai falar, continuar falando. Mas como isso ia acontecer? Como é que eu ia expressar isso sem entendimento?
Deus não nos deixa sem entendimento. Por quê? Porque Ele nos ama. Nós temos valor para Deus, irmãos. Se você se sente desvalorizado, eu vou te falar que Deus te valoriza. Quando eu falo que nós não somos ninguém diante de Deus, eu não estou desvalorizando o homem, não. Eu quero mostrar para você que ninguém está acima de Deus, em situação nenhuma, Ele é Deus. Mas a soberba leva a pessoa a achar isso. Ela pensa que jamais ela vai adoecer, ela pensa que jamais vai acontecer algo com ela, até doença, ela pensa que não vai ter. O soberbo, ele não vê isso, ele é cego. Ele é cego, pode ter certeza disso. Por isso que eu gosto tanto de falar de soberba, porque eu sei o que eu estou falando. E por isso o soberbo, ele sofre. Se ele tiver um chamado por Deus, ele vai sofrer mesmo, porque ele vai para a casa do oleiro. Literalmente Deus vai nos colocar na casa do oleiro. Ele vai amassar o barro, Ele vai te virar do avesso, que vai chegar um momento que você fala assim: quem sou eu? Não sei nem mais quem sou eu diante de Deus, porque Ele já fez tanta coisa, Ele já amassou tanto barro, já quebrou o vaso pronto. Pensei que o vaso já estava pronto, Ele quebrou, amassou de novo e tudo, e eu pensei: quem sou eu? Aí a gente vai chegando num ponto assim: gente, é isso que nós temos que entender. Quem somos nós? Será que há soberba no seu coração, irmão? Será que não é a soberba que está impedindo que você cresça na casa de Deus, no reino de Deus? Será que não é isso? É para levar a gente mesmo a pensar sobre isso, porque a palavra, ela muda, ela transforma, ela tem poder para transformar, desde que eu me coloque nessa condição, irmãos, porque Deus não obriga ninguém a nada, nem a obedecer a palavra dele, mas eu quero passar isso para os irmãos, eu quero obedecer, já falei para Deus: Senhor, eu quero obedecer a tua palavra, não me deixe, não deixe que o meu coração me engane, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Jeremias 17 eu gosto muito de falar, lê lá Jeremias 17, o coração do homem é enganoso, você vai pelo seu coração, você vai se dar mal, sério, nós temos que ir pelo Espírito de Deus, é diferente, vem os pensamentos, vem os desejos do coração, mas nós temos que seguir ao Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo está falando no meu coração e no seu coração? É o Espírito Santo que nós temos que seguir, para a gente não se dar mal. É um conselho que eu estou dando também, por isso que eu tenho essa posição hoje, porque eu já me dei muito mal, amém? Vou para o primeiro ponto de 4, o primeiro ponto aqui, que eu quero colocar para os irmãos é: o orgulho do homem é o reflexo de Satanás. Eu estou afirmando, viu? É o reflexo, e nós vamos entender. Eu sei que você já conhece a história, você já sabe de onde, como foi a situação de Lúcifer, como foi a queda do anjo, para a gente poder entender a história, para a gente poder entender o que a gente está fazendo, porque senão é difícil, Então preste atenção, eu coloquei do homem, não no homem, porque eu queria dar uma ideia de que é o seguinte: até a humildade, ela vem do próprio Deus na vida da gente. Nós somos conhecedores do bem e do mal, sim ou não? Não somos? Todo mundo sabe que está fazendo o bem ou o mal. Agora, qual é a tendência do seu coração? Quantas vezes você já desejou a morte de alguém? Alguma vez? Quantas vezes você pensou em estrangular o pescoço de alguém? Já pensou? Os irmãos estão entendendo agora que a coisa é mais profunda? Nós não somos bonzinhos não, irmãos. Somos não. É a graça do Senhor nas nossas vidas. Por isso que eu preciso lutar contra a minha natureza. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia nos ensina a fazer o bem, não importa quem, mas sempre fazer o bem, porque quando você faz o bem, você está demonstrando verdadeiramente que você está fazendo honra a ser filho de Deus, a estar na posição de filho de Deus. Não é que na cabeça não vem pensamentos muitas vezes, dependendo da situação, porque senão eu sou hipócrita. Nós convivemos com uma natureza caída, irmãos, só que o batismo nos ensinou que a minha natureza foi enterrada lá, é enterro, eu já morri na minha natureza, morri para o mundo e nasci para Deus,
E eu tenho consciência disso, eu tenho que ter consciência disso a minha vida toda, até quando eu for para Deus, ou morrer, ou Ele arrebatar a sua igreja. Eu tenho que ter essa consciência. Entende isso, amado? Mas de vez em quando o velho homem, a velha natureza, ela quer se levantar e você tem que pisar no pescoço dela. Agora, se você estiver andando pelo seu interesse, pelo seu propósito, fazendo o que você quer, então onde é que Deus está reinando no seu coração? Aonde que Deus está reinando no seu coração? Se não se submete àquilo que a palavra ensina, irmãos, soberba, orgulho, há esse tipo de coisa no seu coração, ajoelhe e fala: Senhor, a partir de hoje eu não quero fazer mais segundo o meu coração, eu quero fazer segundo o seu propósito, e segundo o seu ensino, segundo a sua palavra. Tem que ser assim, irmãos, porque senão não funciona. Eu sei que todo mundo aqui quer ir para o céu, né? Claro, nós queremos ir para o céu, mas tudo tem um preço, e esse preço aqui é o preço da obediência. Eu tenho que ser obediente às coisas de Deus, mesmo meu coração muitas vezes quer me levar para o outro lado. Está repreendido Satanás, e também o meu coração, porque onde há essa queda, ele está ali, ó. Ele está ajudando, onde tem essa queda, ele está ali ajudando, está repreendido mesmo, mas não é só ele não, o meu coração também, a minha natureza também, em nome de Jesus, senão abro brecha. Então, para tanto, irmãos, né, precisamos entender a origem do orgulho. O primeiro exemplo foi o que eu citei aqui, que é Satanás mesmo, não tem para onde correr, porque ele é o pai da mentira, diz a Bíblia, mas também do orgulho e de todas as maldades existentes. Opa, então agora eu já estou sabendo, qualquer maldade está por parte do inimigo, então eu vou procurar fazer o bem, eu vou buscar as coisas de Deus. Simples, né? Só que muitas vezes na prática, você vai ter que verdadeiramente ter fé no Senhor, ter fé na palavra de Deus, porque senão as armadilhas do mundo te levam ao contrário. É resistência mesmo. Eu sou resistente a essa situação, irmãos, porque eu sei qual é o lugar certo hoje, porque Deus já se revelou na minha vida e se revelou na sua vida também, sim ou não? Não é verdade? Então nós sabemos muito bem qual é a nossa luta. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai, vigiai, para depois orar. Não adianta eu cair e depois falar: agora eu vou orar a Deus porque eu caí, né? Eu estou na situação, agora, Senhor, tudo bem, Deus, Ele perdoa, mas vai chegar um momento que você fala assim: eu não quero ceder mais a esse tipo de coisa, a esse tipo de armadilha que é ligada, que o mundo traz. E a primeira coisa é não se envolver com o mundo, né? Esse é o primeiro ponto. Então não vou me envolver com as coisas do mundo. Eu estou no mundo, mas não para me envolver com as coisas do mundo, mas para buscar as coisas de Deus. Então lá em Isaías, não vou entrar muito nos detalhes, tá, irmãos? Mas lá em Isaías 14, de 13 a 14, diz assim: Satanás foi expulso do céu porque desejou se exaltar acima de Deus. Começa a entender aí como é o orgulho e por que o orgulho tem que ser resistido na vida da gente, tá, irmãos? Tu dizias no teu coração, olha o que a Bíblia diz aqui com relação a ele. Tu dizias, o anjo dizendo: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Irmãos, é muita prepotência mesmo, né? Muita. Já pensei nisso aqui demais. Eu tenho algum entendimento com relação a isso. Por que eles foi? Se ele era o anjo, estava lá, conhecia as coisas do céu, como é que ele cai numa besteira dessa, irmão? Naturalmente, pelo menos, na inteligência e na sabedoria, assim, naquilo que eu fico pensando com relação a Deus. Eu não estou querendo entrar em pontos teológicos, mas analisa para você ver. Ele não conhecia os anjos, nem ninguém conhece Deus na sua essência. Deu tanto poder para ele que ele achou que ele era maior do que Deus. Eita Deus, hein? Você quer conhecer uma pessoa de fato, irmãos? De fato, dá poder para ele, você vai conhecer. Não é assim que o mundo mostra aí? Eu já vi isso, já vi gente quebrando a cara, recebeu poder, achou que era dono do mundo, aí saiu fazendo um monte de besteira. É resistido por Deus e também pelo homem.
vai quebrar a cara, uma hora cai. Por quê? Porque todo soberbo quer se colocar acima de Deus. No fundo é isso, irmãos. É por isso que eu gosto muito dessa área, para eu não me esquecer daquilo que Deus me tratou e tem tratado, não é? Preste atenção. E para fazer a vontade de Deus, não escorregar, vigiar e depois orar. Senhor, muito obrigado, porque nesse dia o Senhor me livrou de mim mesmo. Não é de Satanás não, é de mim mesmo. O Senhor me livrou de mim mesmo, da minha natureza. Isso é sério, irmãos. É o Espírito Santo de Deus falando. Então o inimigo das nossas vidas é esse aqui. Agora, ele agora é príncipe das trevas, não tem retorno mais, não tem volta. Nós ainda temos oportunidade de mudar a nossa vida, viu? Nós estamos no tempo da graça, e olha que o tempo está se findando. O tempo da graça se finda, irmãos. O tempo da graça é tempo de arrepender, é tempo de mudar de posição, é tempo de analisar a palavra e nos colocar na posição que Deus quer, para que a gente possa subir com o Senhor. Porque o ladrão, você não sabe a hora que ele vai entrar na sua vida. Você não sabe a hora que ele vai botar uma arma na sua cabeça, como a irmã falou aqui. Você não sabe. Está entendendo agora? Porque Deus, Ele disse que Ele virá como um ladrão. No sentido assim, né? Da forma que vem. Ninguém espera. Ninguém vai estar esperando. Como é que está a sua vida, queridos? Eu já fiz essa pergunta para mim várias vezes. Como é que está a minha vida? Eu tenho que me consertar nisso, tenho que me consertar naquilo. Senhor, tenha misericórdia de mim, não me deixe, não me abandone. Davi virou e falou assim: Senhor, não tira o teu espírito de mim. Porque, irmão, se Deus não tiver misericórdia, o homem vai para o inferno sem escala, é direto. E todos os dias, na minha visão, eu tenho que estar conquistando a minha salvação, como eu passo para vocês também, todos os dias, irmãos. Então Satanás, ele representa o orgulho extremo. E agora dá para vocês entenderem melhor, né? Então o orgulho começa por dentro e reflete nas atitudes. Como é que você conhece o orgulhoso? Eu trabalhei na empresa lá que o cara, porque fez um doutorado lá nos Estados Unidos, não pode cumprimentar uma faxineira, irmão, dentro da empresa, e quando a faxineira esquece e fala o nome dele, doutor fulano de tal. Isso vai levar o cara para onde? Se não para o inferno? E ele está rotando um monte de coisa, irmão. Isso é o homem, irmãos. Isso é a natureza do homem. As pessoas fazem curso superior para aprender mais, para crescer mais, para ter mais sabedoria. Não é para ser superior às pessoas. Além de tudo, ainda não tem sabedoria, né? As pessoas que não conhecem a Bíblia não têm sabedoria. Porque o princípio da sabedoria é temer a Deus, diz Provérbios, né? Mas também, as pessoas te conhecem pelas suas atitudes. E a Bíblia diz assim: conhecereis a árvore pelo fruto, e dá a entender que o homem pelas atitudes. E tem hora que a gente pisa na bola, irmão. Nós somos soberbos. Nossa natureza é essa aí. Por isso nós temos que estar no pé do Senhor. O Senhor me perdoa. Irmãos, por incrível que pareça, eu não estou aqui jogando jugo pesado nas costas de vocês, não. Começa aqui. É aqui no púlpito que começa, é na autoridade que está no púlpito que começa. Isso é sério, né? Isso é muito sério. Então o orgulho, vou ler de novo, o orgulho começa por dentro e reflete nas atitudes. Como é que você avalia pessoas? Pelas atitudes. A pessoa está mentindo e está agindo, ela mente, né? Mas as atitudes dela entregam elas, simples assim. Isso é a sabedoria de Deus, a Bíblia nos ensina isso. Deus nos dá espírito de adivinhação, não, irmão, é espírito de sabedoria. Nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, que nos dá esse entendimento. Por quê? Porque lemos a Bíblia, porque vivemos o que a Bíblia diz. É por isso. Então ele quis tomar o lugar de Deus, Satanás, rejeitando a sua autoridade, e assim foi lançado para a ruína. O homem orgulhoso segue o mesmo padrão, né? Colocando sua vontade e glória, né,
acima de tudo e principalmente de Deus. Não, já li a Bíblia várias vezes. Não, eu não preciso disso, não preciso orar mais, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso congregar mais. Está tudo bem, eu sou a igreja. Eu estou lá fora, a pessoa lá fora, eu sou a igreja, porque eu sou o templo do Espírito Santo, agora a igreja sou eu. Esquece de todas as outras coisas, irmão. Orgulho. Vai ser resistido? Vai. Vai levar tempo? Talvez não, ou talvez sim. Mas eu espero que Deus corrija muito antes dele voltar, porque senão é perigoso ficar, né? Exemplo de orgulho, irmãos, Faraó, não vou entrar nos detalhes, mas a gente vê Faraó no Êxodo. Olha, é tanto que Deus, ele endureceu o coração de Faraó para que as 10 pragas se cumprissem no Egito, gente. Mas Deus, ele faz o que ele quer, e nós vamos contra Deus? Não dá, não dá, irmãos. Nós temos que nos humilhar para o Senhor. Senhor, não me deixe ser dessa forma, porque o nosso coração, irmãos, engana mesmo. Então não vou entrar em detalhes. Aí ele fala assim no coração dele, fala, né? O Faraó fala: quem é o Senhor cujo a voz eu ouvirei para deixar Israel ir? Soberba. Ele se julgava o Deus de lá. Aí Deus falou: então eu vou te tratar. Deus, né, no coração de Deus, falou: eu vou te tratar com os deuses que você serve. Não é isso? As pragas representam justamente isso. O veneno que ele vai ser o mesmo que ele vai receber lá. Essa atitude de desprezo e resistência à vontade de Deus custou a queda no Egito. Quem é o Egito hoje, irmãos? Foi uma potência no passado, se levantou contra Deus. Quem é o Egito? E eu fui lá, eu vi. Praticamente falei assim, aí vem a palavra de Deus na mente da gente, está vendo? O que vai sobrar da nação orgulhosa ou do orgulhoso? O que vai sobrar? Está lá, não sai mais do lugar. Deus, irmãos, o segredo é Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí pode se levantar quem quiser, porque Deus é por nós. Segundo ponto, irmãos, e deixa eu só falar mais uma coisa. Alguns momentos, eu gosto de estar olhando certas coisas, até no YouTube, né? Porque eu não assisto mais outras coisas, eu quero ver as notícias, o que mais me importa eu seleciono, não fico assistindo mais nada que eu vá perder tempo. Eu preciso saber das notícias atuais, então eu sei as fontes que são seguras, né? Porque hoje em dia tem pessoas que não conhecem, não sabem de nada, e estão buscando lado aí, que não é lado de Deus, mas não tem problema, porque isso tem que acontecer mesmo. Então eu tenho esse cuidado, eu sugiro que vocês tenham também, né? Para não serem enganados. E eu vi vários quadros, irmãos. Uma pessoa pegou a Bíblia, rasgou a Bíblia, queimou a página da Bíblia, falou um monte de baboseira. Irmão, quando eu vi aquilo, eu envermelhei, eu queria sair correndo daquilo ali, porque eu falei assim: meu Deus, o que vai sobrar para essa pessoa? Ela não sabe o que ela está fazendo, ela não sabe, ela não tem entendimento do que ela está fazendo. Mas, irmãos, quando uma pessoa se coloca na condição de a público fazer um negócio desse, escarnecer de Deus, tem que haver uma punição, para os outros entender que Deus não é Deus de brincadeira, irmãos. Não sou contra isso, não. Quando seu filho faz algo errado, você não corrige? Tem que haver, porque o mundo perdeu o respeito por Deus. É por isso que eu estou falando de temer. O mundo perdeu o respeito, irmãos. E isso, se a gente se deixar levar, sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos acostumar com esse tipo de coisa. Daqui a pouco você está dentro de casa, está no nosso meio. Então nós temos que recriminar, sim. Logo depois, irmãos, aí aquilo ali passou pela minha mente, ainda falei para Deus: Senhor, tem misericórdia, porque não sabe nem o que está falando. Passou um tempo lá, irmãos, eu não sei se para mim, não tem como não ser. A pessoa chegar lá depois, a mesma pessoa, chorando e pedindo perdão, dizendo que não estava sabendo o que estava fazendo, irmãos, se não é Deus resistindo o soberbo, o arrogante. Está entendendo, irmãos, que a coisa é séria? Eu estou só vou dar essa palhinha aí para os irmãos. Eu creio que talvez vocês tenham visto coisa até pior, né?
Então, o segundo ponto, a humildade, irmãos, do homem é o reflexo de Deus. Quem é humilde, irmãos, quem busca a posição de ser humilde, está refletindo o Deus que serve. E eu já falei aqui também outras vezes, vou falar de novo. Quem faz, zela por cumprir a sua palavra, ou para ser honesto, para fazer as coisas com honestidade, com justiça, irmãos, glorifica o nome do Senhor. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você diz que é crente e está fazendo um monte de besteira aí, o povo está observando as atitudes, não é? A Bíblia não diz, você conhece a árvore pelo fruto e as pessoas pela atitude. Não, eu sou crente, daqui a pouco o cara está vendo lá a pessoa passando o outro para trás, está vendo a pessoa fazer uma coisa de errado. Vocês acham que o mundo não está observando? Que testemunho de vida nós estamos dando? Para aquele que está nessa condição, né, irmãos? Quero que os irmãos entendam. É sério, as coisas de Deus são sérias. Então, irmãos, na humildade, no extremo da humildade, que é o nosso Deus, né? Jesus é o maior exemplo de humildade. Ou seja, Ele é a essência da humildade, o Senhor. Mas eu quero que os irmãos entendam, para não confundir humildade com achar que as pessoas são bobas, não. Porque tem gente que vê um humilde e acha que ele é bobo. Não é não. Até porque nós viemos do mundo. Nós sabemos de onde a gente veio. E Deus permitiu que você passasse por muitas coisas. Quanto piores coisas você passou no mundo, mais esperto você fica no reino de Deus, irmão. É assim que funciona. Até o que não foi feito de bom lá, mas Deus te traz para a casa dele para você ser esperto. Você vai ser mais esperto, porque aí as pessoas, mas como é que você sabe? Como é que você fez? Claro. Mas agora você está no reino. Você agora serve o Senhor. É diferente, né? E é por isso que é bom isso, porque você sabe que os seus limites são bem maiores do que você imagina. Filipenses 2, de 6 a 8, irmãos, mas vou ler aqui, olha, esvaziou-se a si mesmo, Senhor, né? Tomando a forma de servo, e humilhou-se, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não usurpou ser melhor do que Deus, irmãos, como filho de Deus e o próprio Deus, né? Jesus, sendo Deus, mostrou que a verdadeira grandeza está em servir e obedecer. Eu posso conhecer tudo, mas se eu não sei servir, se eu não sei obedecer, Deus não quer sacrifício, não é assim que a palavra ensina? Deus não quer sacrifício. Então Jesus, sendo Deus, mostrou que a verdadeira grandeza está em servir e obedecer. Novamente, quanto mais humilde, mais parecido com Jesus, para a glória do nome dele, né? E do reino dele. Ele nos ensina que a humildade nos aproxima do Pai e nos dá força para viver no centro da sua vontade. Aí a gente suporta, aí a gente consegue andar. Exemplo de humildade, Moisés, conhecedor, né? Conhecia tudo, mas quando chegou o momento de ser o libertador, por chamado de Deus, ele não se sentiu capaz. Se fosse orgulhoso, não, Senhor, manda eu, pode mandar que eu chego lá e já resolvo todo o problema. O orgulhoso é assim, não existe barreira para ele. Moisés foi humilde. Ele até desejou que Arão fosse, né, o irmão dele, mas Deus, já sabendo da história, já chegou logo e já cortou ele. Eu sei de quem você está falando, Moisés. Arão pode ir com você, mas você que está na frente. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando Deus ele escolhe, é Ele que escolhe. A autoridade está com Moisés, e muitos que se levantaram contra Moisés caíram. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Foi a ele que Deus incumbiu uma missão, com todos os seus defeitos. Não é interessante isso? Lá a Bíblia fala lá em Números 12, 3. Era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E eles confundindo a mansidão dele, como se ele fosse um lerdo.
Não, eu sei de tudo. Não, Moisés fica esperando as coisas. Sabe o que Moisés fazia? Ele orava a Deus e esperava a resposta de Deus. Era o tempo de Deus, né? A pessoa mansa é nesse sentido. Não que ele era um manso, né? Porque tem duas conotações. Ele era manso, né? Porque ele tinha o coração assim, mas ele esperava o tempo de Deus. Ele sabia, e Deus falava com ele o momento de agir. Moisés, apesar de ser escolhido por Deus para grandes feitos, que a gente, né, conhece a história, reconhecia sua incapacidade e dependência do Senhor. Por sua humildade, Deus usou poderosamente para libertar Israel. A posição de humilde é muito melhor, irmãos. Terceiro ponto, o perigo do orgulho e a exaltação da humildade. O orgulhoso será humilhado. Lucas 14:11 diz, todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. É se humilhar para Deus, e Deus vai nos exaltar no tempo certo. Por isso, irmãos, deixe as pessoas se levantar. Eu estou falando de trabalho, você está fazendo a coisa certa, você tem certeza, deixe os outros se levantar, irmãos. Não se preocupe, porque o Senhor ele vai se incumbir de te exaltar. E quando a exaltação vem do Senhor, é muito melhor. Não foi você, foi Deus que te exaltou. Deus não tolera o orgulho, porque ele é uma afronta à sua glória, irmãos. Essa palavra pode estar sendo pesada, pode estar sendo, né? Mas ela é importante para trazer correção, talvez, para nos colocar na linha de Deus. Então o orgulhoso se coloca, né, como independente de Deus, mas seu fim é a queda, não tem para onde correr. Porém, o humilde será exaltado. Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você já passou por isso, irmão? Eu já experimentei. O humilde é abençoado porque reconhece sua total dependência de Deus. E o Senhor o sustenta em todas as áreas de sua vida. Você está entendendo, irmãos? E você sabe que o Senhor vai te sustentar. Deus ele se revela no seu coração assim, de uma forma que é tremendo, irmãos. É por isso que tem que desejar, Senhor, eu quero, se o Senhor faz, eu quero estar nessa posição, porque muitas vezes, irmãos, o coração da gente está nos enganando. O quarto ponto aqui, né, e o último aqui, né? Convite à transformação do orgulho à humildade. Esse é o propósito. Renunciar ao orgulho. O orgulhoso precisa reconhecer que sua vida sem Deus é vazia e que sua autossuficiência o levará à destruição. Provérbios 29:23 diz: a soberba do homem o abaterá, por si mesmo, né? Mas a honra sustentará o humilde de espírito. Que palavra mais poderosa do que essas, irmãos? Vocês estão entendendo que ele está levando a gente para o outro extremo, né? Porque a pessoa que é orgulhosa, ela jamais vai entender isso que está sendo falado aqui. Ela não vai entender, porque ela está muito lá em cima, a soberba dela está muito lá em cima. Ele vai ser abatido primeiro. Quando ele for abatido, ele vai entender o que está sendo escrito aqui, e vai até viver, né, o que está aqui. E é aí que ele pede misericórdia de Deus, e é aí que ele se arrepende. Senhor, eu fui soberbo, Senhor, eu quero pedir perdão. Ele se arrepende do que ele fez, irmãos. Tem que se arrepender, né? Porque não tem outro caminho. Então devemos abraçar a humildade, porque quem abraça a humildade estará abraçando a Cristo. Isso é poderoso, irmãos. Abraça a humildade. E se você não consegue perceber isso na sua vida, até nas suas orações coloca assim: Senhor, eu não sei se eu vivo assim, mas me ajuda. Se eu tenho algo ou alguma característica dessa, abate-se em mim, Senhor, e me faça humilde,
para que eu possa enxergar mais o teu reino e para que eu possa ter mais experiências contigo. Porque isso traz, irmãos, alegria de viver. O orgulhoso, ele não tem alegria de viver. A alegria dele é quando ele compra um carro zero. A alegria dele é quando entra o dinheiro na conta dele. A alegria dele é quando ele está cheio do dinheiro. Mas quando ele não está, a alma dele se abate até o inferno, irmãos. Porque ele não sabe nem como ele vai se levantar. Já não tem o dinheiro mais, perdeu tudo. Como é que ele vai se levantar, se Deus não tiver misericórdia? Muitos se suicidam. Tem N situações, eu estou colocando uma que eu creio que pode ser dessa forma. A verdadeira humildade vem de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, porque o orgulhoso, ele não reconhece, é por isso que eu enfatizei Cristo no início, e não a mãe, como a palavra não enfatiza, porque senão não vai encontrar o reino, irmãos, não vai, vai ficar na mesmice. Assim como Jesus se esvaziou, somos chamados a nos esvaziar também e vivermos para a glória de Deus. É vazio que você sobe aqui, é vazio que você sai na obra, é vazio que o Espírito Santo te usa, é vazio que a obra de Deus vai ser completa na sua vida. O tanto que nós precisamos, e começa daqui, irmão. Eu tenho falado para o Senhor, Senhor, me esvazia, Senhor, me esvazia. Eu não quero me envaidecer em nada, me esvazia, porque essas coisas do mundo não valem nada, irmãos. Ainda que a gente precise, não estou sendo hipócrita não, você precisa ter dinheiro, você precisa ter, né? Você está buscando uma boa condição, amém por isso. Mas isso é vazio, isso você não vai levar, você não leva nem seu corpo, nem o corpo nós vamos levar, irmãos. Para que tanta vaidade com o corpo? Tem que se cuidar. Não estou falando de extremos aqui não, tá, irmão? Nós temos que ser equilibrados, tem que se cuidar. Mas isso não tem que ser vaidade na vida da gente. Está vendo o tanto que é perigoso? E a gente passa por isso, porque nós somos seres humanos. Eu vou concluir, irmãos, para não demorar muito aqui, porque o tempo já foi lá. Então, o orgulho nos faz perder a bênção de Deus e nos assemelha a Satanás. Mas a humildade nos faz filhos amados do Pai, né? Seguidores de Jesus. Deu para ver esse extremo aí, irmão? Deu para perceber o que é o reino de Deus? Que muitas vezes não é nada daquilo que a gente está buscando. Se o orgulho tem dominado a sua vida, arrependa-se e busque. A humildade, né? Busque a humildade que vem de Deus. Se você já é humilde, permita que o Espírito Santo torne ainda mais semelhante a Cristo. Sendo exemplo vivo de dependência e obediência a Deus, amados. É isso que importa. Deus não quer sacrifício da sua parte, não. Mas Ele quer obediência. E o versículo final aqui é Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Que o Senhor transforme os corações que precisam de transformação hoje, para rejeitarem o orgulho e a partir de agora vivam na humildade que vai glorificar o nome do Senhor. Que Deus seja sempre assim nas nossas vidas, irmãos. Eu não preciso de orgulho. Eu não preciso do orgulho. Nós não precisamos do orgulho. Ele não deve ser seu amigo. E não é. Porque a gente viu aqui o que a palavra diz. Então vamos ficar de pé e vamos pedir ao Senhor que nos dê a cada dia esse entendimento, que nos faça mais humildes na obra, né? Que tudo que nós fizermos aqui é para a glória dele, não para a minha, não para a sua. Não é para a sua glória, não é para a minha glória. Até porque a gente reconhece que foi ele que nos colocou na posição que a gente está hoje. Se você, no seu trabalho, você é o chefão lá, porque Deus te colocou. E é para a glória dele.
Porque se você não agir com justiça, igual está pedindo aqui, o que você está fazendo de fato? Deus te deu a oportunidade de glorificar o nome dEle, né, como um líder ali. Mas as pessoas olham para a sua vida e vê defeitos, e vê você praticar coisas que venham a destruir a imagem de Deus. Então, que exemplo você vai ser, ou que exemplo eu vou ser, irmãos? Então nós temos que lutar contra isso. Não, aqui tem duas coisas, tem dois caminhos para eu escolher. Esse aqui, ó, a Bíblia não me orienta. Para que eu vou nesse caminho? Deus às vezes coloca as coisas na sua frente, te dá 2, 3 caminhos para você escolher. A gente só vai escolher o caminho bom, mesmo o caminho que Deus ensina, quando nós temos conhecimento da palavra, irmãos. Por isso que Deus fala lá em Oséias, né? Que meu povo perece por não conhecer a palavra dele. Então nós precisamos conhecer, nós precisamos entender. Eu gosto de ler para você anotar, para que fique no seu coração, né? Porque nos momentos mais assim você vai se lembrar dessa palavra. Preste atenção nisso. Muitas vezes, irmãos, eu já preguei aqui, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Eu já preguei aqui, e quando eu saí daqui da porta, eu fui provado justamente no que eu preguei lá fora. Aí Deus está mostrando para ele quem eu sou? Não, Ele está mostrando é para mim. Está vendo aí? Ó? É para você, é para nós mesmo. Então que Deus tenha misericórdia, irmãos, e que a gente venha buscar o Senhor com alegria, que a gente tenha alegria, a gente tem paz de espírito. O caminho hoje é um caminho nobre que nós estamos percorrendo, que é o caminho do reino, né? Levando as pessoas, ajudando as pessoas a alcançar esse entendimento. Por que nós estamos pregando sempre a palavra? Por que nós estamos buscando a palavra? Para quem prega, muitas vezes é muito mais difícil, irmão, do que quem ouve. Porque eu não posso simplesmente pregar a palavra ao léu. Não, eu estou pregando ao léu, não. Eu falei para Deus, Senhor, eu quero que essa palavra seja entendida. Eu quero que essa palavra venha penetrar no coração dos irmãos, daqueles que necessitam, porque eu vejo assim, às vezes tem pregação que serve para 2, 3, às vezes tem pregação que serve para metade da igreja, às vezes tem pregação que serve para todo mundo. Não é assim? Eu vejo assim, né? Não sei se eu estou errado, mas eu vejo assim. Eu não escapo muito de todas, não. Eu não escapo, porque eu estou ali sempre buscando e o Senhor está sempre falando comigo. Eu falei, Senhor, eu preciso disso, eu preciso mudar nisso, eu preciso que o Senhor me ajude, porque tem coisa que eu falo assim, eu não dou conta, é um hábito, é como comer, a gente come errado, a gente se alimenta das coisas erradas. Vai fazer uma consulta aí, que já aconteceu comigo aí, ele passa coisas que você, mas tudo que eu como, vou ficar sem comer, não é assim? Não é assim? Tudo que eu como, o cara tirou, como é que eu vou fazer agora? Aí eu vou ter que me habituar com coisas que talvez nem me alimentam. Você come porque precisa, mas aquilo não te alimenta. O que te alimenta mesmo é feijão com arroz, né? Não é verdade? Mas não é sadio, né? Dependendo da saúde que você tem. Então, irmãos, assim é buscarmos a palavra do Senhor. E eu creio, em nome de Jesus, que essa palavra ela vai tocar, que essa palavra ela vai fazer um efeito, porque é a palavra, eu li a palavra de Deus. Eu não falei de mim, eu dei o testemunho da minha vida diante daquilo que eu vivi, mas que essa palavra possa trazer transformação na sua vida, possa trazer maturidade. Deus quer maturidade, Deus quer responsabilidade, irmãos, da gente. Pode ter certeza disso, e eu creio que Deus vai abençoar tremendamente a sua vida, como está abençoando a minha. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos nas tuas mãos a tua igreja. Pai, ela é sua, porque se fosse minha eu faria talvez de outro jeito, mas a igreja é do Senhor. Então, Pai, essa palavra vem do Senhor, a responsabilidade é da palavra, Senhor Jesus, chegar no coração e transformar o coração. Pai, eu sei que todos aqui estão com sede, e aqueles que estão também na internet têm sede de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, venha transformar os nossos corações. Senhor, não deixa, que os nossos corações, os nossos desejos venham nos dominar, Senhor, para nos tirar da Tua presença, para nos tirar, Senhor Jesus, aleluia, dessa paz de espírito, Senhor, que a gente esteja sempre na posição, Pai, com esta alegria, porque o Senhor derrama alegria no coração, o Senhor derrama essa paz que excede todo entendimento, que o mundo não conhece, Pai amado, e verdadeiramente não conhece, e nós temos certeza disso, porque nós fomos do mundo, mas hoje nós somos, Senhor Jesus, do reino, hoje nós somos filhos. Antigamente, Senhor Jesus, nós obedecíamos, o inimigo,
não é, Pai amado? Mas agora não, agora nós obedecemos o Senhor. Então que o Senhor venha transformar as nossas vidas, Senhor. Esse ano está acabando, Pai amado, né? E aquilo que passou, Senhor Jesus, a gente está aqui pedindo perdão, nos perdoe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, Senhor, tende misericórdia de nós. Se o Senhor não fizer, nós não vamos conseguir fazer, nós não vamos conseguir alcançar, Senhor, é o Senhor mesmo que faz. Então estamos aqui clamando como igreja, Senhor, para que o Senhor venha transformar, para que o ano que vem, nessa virada, Senhor Jesus, para este ano que vem, Senhor, independente da dificuldade do país, independente das coisas, Senhor, nós sejamos transformados, Senhor, aleluia, e possamos dar o testemunho, Pai, aleluia, de filhos obedientes, de filhos, Senhor Jesus, que tem a característica de filhos, aleluia, que obedece, Senhor Jesus, e faz conforme a tua vontade, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite. Eu peço nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, a partir daqui, Senhor, para a glória do Senhor, Pai, e a tua igreja, Senhor, que o Senhor venha abençoar a tua igreja, que a gente não perca o alvo, nem o foco, Senhor, daquilo que o Senhor está, aleluia, anunciando hoje, Senhor, com o mundo do jeito que está. O mundo está folgado, o mundo está enterrado no pecado, Senhor, na urgia, Senhor Jesus, no que é ruim, Pai amado, mas eu creio, Pai, pela tua palavra e pelo teu poder, que a transformação nas nossas vidas, Senhor Jesus, aleluia, serão videntes, Pai, porque as pessoas verão em nós, Senhor, testemunhos de vida, Senhor, não só no que falamos, mas nas nossas atitudes, Senhor, na nossa vida, no viver contigo, Pai. É o que nós te pedimos, estamos em cima do púlpito, Pai, é do púlpito, Senhor. Então eu creio, nós cremos no teu poder, Pai, em nome de Jesus. Transforma, Senhor Jesus, oh Deus, transforma, Senhor, abra a visão daqueles que ainda não enxergaram o reino, para a glória do Senhor, Pai. Abra a visão, Senhor, que eles mesmos venham aqui dar o testemunho de novo nascimento, Senhor, aleluia, porque eu creio, Senhor, no poder da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos nesta noite te agradecer e te glorificar, que o Senhor cresça, Pai, e que a gente diminua a cada dia, Senhor Jesus, aleluia, e quando as pessoas olharem para nós, Senhor, vão ver o Deus que nós servimos, Senhor, em nossas vidas, com os nossos testemunhos, Pai, porque é o Senhor que é honrado por isso, Pai, é o Senhor quem dá, é o Senhor quem faz, e nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Quem crê, dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor, que o nome do Senhor seja glorificado, amado. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar, vai vir os